As horas mais escuras da noite carregam em si um mistério profundo. Enquanto o mundo repousa em silêncio, há corações que permanecem acordados, lutando batalhas invisíveis, clamando com lágrimas que ninguém vê, suplicando por respostas que parecem não chegar. É nesse cenário de dor oculta e solitude intensa que nasce a oração mais verdadeira. Aquela feita com a alma, não com os lábios. A oração que brota do desespero, do medo, da saudade e da ferida. O choro da madrugada, muitas vezes, é o som mais puro da nossa fé sendo provada e, ao mesmo tempo, fortalecida. Quantas vezes você já se encontrou assim? Com os olhos molhados, o travesseiro como única testemunha do seu sofrimento e um nó preso na garganta que nem palavras conseguem desatar? Em momentos assim, o coração parece gritar por socorro, e tudo o que desejamos é um sinal de que Deus ainda está ali, ouvindo, atento, presente. E Ele está. A palavra nos diz em Salmos 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa promessa carrega uma verdade poderosa. Deus nunca ignora o clamor de um coração quebrantado. Ele não é indiferente ao teu sofrimento. Cada lágrima que escorre no silêncio da noite é registrada nos céus. O Senhor é especialista em transformar noites de angústia em manhãs de renovo. Pense em Ana, mãe de Samuel. Ela é o retrato perfeito do choro da madrugada que toca o coração de Deus. Em 1 Samuel 1, lemos que ela derramava a alma diante do Senhor por não conseguir ter filhos. Era tamanha a dor de Ana que o sacerdote Eli achou que ela estivesse embriagada. Mas não era embriaguez, era aflição, era dor acumulada, desespero silenciado, desejo não atendido. Ana não apenas orava, ela chorava com o coração. E Deus a ouviu. O seu choro silencioso se tornou um brado de vitória. Quantas Anas existem hoje, deitadas em camas solitárias, com sonhos desfeitos e esperanças minguadas? Quantos pais e mães derramam lágrimas por filhos que se afastaram? Quantos jovens lutam contra vícios, depressão, pensamentos suicidas, tudo no mais absoluto silêncio? Deus vê, Deus ouve, Deus sente. Há um texto em Salmos 56:8 que nos traz uma revelação comovente. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro. Isso significa que nenhuma lágrima é desperdiçada. Cada lágrima tem valor eterno. O céu recolhe o que a terra ignora. Mesmo quando tudo parece imóvel e Deus parece em silêncio, a verdade é que Ele está trabalhando. Em Isaías 64:4 está escrito: desde os tempos antigos não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu outro Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isso significa que enquanto você chora na madrugada, Deus está escrevendo uma nova história. Uma história que começa no lamento, mas termina no louvor. A madrugada, esse tempo sombrio e solitário, é também o terreno fértil para milagres. Foi de madrugada que Jacó lutou com o anjo em Gênesis 32:24-30. Foi no silêncio da noite que ele enfrentou seus medos, sua história, seu passado. E foi ali, entre dores e lágrimas, que ele recebeu uma nova identidade: Israel. Da luta nasceu o propósito, da dor, a bênção. Assim também acontece conosco. A madrugada espiritual, esse tempo em que tudo parece estar desmoronando, pode ser exatamente o tempo em que Deus está mais perto, mais atento, mais presente. É quando as distrações cessam, quando os barulhos do mundo se calam, que conseguimos ouvir o sussurro de Deus dizendo: não temas, eu estou contigo. Talvez
você esteja exatamente nesse momento agora. Talvez essa oração chegou até você como um bálsamo em meio ao desespero. E eu quero te dizer com toda a autoridade do Espírito Santo, Deus está vendo o seu choro. E Ele não apenas vê, Ele se move. O coração de Deus se move com o teu sofrimento. Ele está preparando uma resposta que vai fazer sentido mesmo da dor. Em João 11, vemos que Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Mesmo sabendo que o ressuscitaria, Jesus sentiu a dor da perda, a angústia dos que choravam. Ele se comoveu. Isso nos mostra que temos um Deus que se importa, que sente, que acolhe. E se Jesus chorou, não há vergonha alguma nas suas lágrimas. Pelo contrário, há poder nelas. Você não está só. O seu choro não é inútil. A madrugada pode parecer longa, mas ela não é eterna. O sol vai nascer, e com ele virá a resposta, o consolo, o recomeço. Enquanto isso, permaneça de joelhos. Mesmo quando não houver palavras, Deus entende o clamor do coração. Continue buscando, continue orando, porque o seu choro da madrugada já tocou o coração de Deus. O relógio marcava 3h17 da madrugada, quando Mariana, pela 5ª noite consecutiva, levantou-se da cama com o coração disparado. O silêncio da casa contrastava com o barulho de seus pensamentos. O marido dormia profundamente ao lado, os filhos descansavam nos quartos, mas ela não encontrava paz. Há meses Mariana vinha lutando com uma tristeza que não sabia nomear. Aos olhos de todos, ela era a mulher bem-sucedida, esposa exemplar, mãe dedicada, serva ativa na igreja. Mas no íntimo, ela estava quebrada. Sentia-se invisível. Não pela ausência de atenção humana, mas pela ausência de respostas divinas. O que doía não era o silêncio das pessoas, era o silêncio de Deus. Tudo havia começado após um aborto espontâneo, o terceiro. Mariana, que sempre sonhara em ter uma família grande, já havia perdido 3 filhos antes de conseguir manter uma gravidez. A dor se agravava porque ela orava com fervor, jejuava, entregava votos no altar, e mesmo assim, a resposta que vinha era sempre a mesma: o vazio. Ela começou a questionar: Deus, o que eu fiz de errado? Por que o Senhor abençoa outras mulheres e não a mim? O Senhor ainda me ouve? No início, ela orava com esperança. Depois, orava com desespero. E agora, naquela madrugada, ela já não tinha forças nem para falar. Apenas chorava. Sentada na sala, abraçada a uma almofada, Mariana apertava os olhos com força, tentando conter as lágrimas, como se isso a impedisse de afundar de vez no desespero. Mas as lágrimas vinham, e com elas, pensamentos sombrios. Ela começou a pensar se ainda fazia sentido viver. A fé, que um dia foi inabalável, agora parecia uma chama prestes a apagar. Foi então que, pela primeira vez em meses, ela sussurrou algo diferente. Senhor, eu não tenho mais nada para te dar além disso. Minhas lágrimas. Se ainda estás, aí me mostra que não sou louca. Me mostra que tu me vês. Essa oração parecia pequena, mas foi como uma explosão nos céus. O coração de Deus não resiste a um clamor sincero. E Mariana, sem perceber, ativou o mover divino. Porque é quando reconhecemos nossa total impotência que o céu começa a agir com plenitude. Naquela mesma madrugada, uma intercessora da igreja, chamada Dona Esther, acordou de súbito, com o coração pesado. Ela ouviu claramente o Espírito Santo dizer: ore por Mariana agora, o inimigo tenta calar a alma dela. Sem saber o motivo exato, Esther se ajoelhou e começou a guerrear em oração. Chorava como se fosse pela própria filha. O Espírito Santo estava se movendo. Enquanto isso, Mariana sentia uma paz estranha invadir o ambiente, como se alguém tivesse se sentado ao lado dela e sussurrado: eu estou aqui, eu nunca te deixei.
Ela não viu ninguém, não ouviu com os ouvidos, mas seu espírito soube. Pela primeira vez em meses, ela sentiu que Deus estava presente. E então ela chorou mais, mas dessa vez de alívio, de rendição. Horas depois, já pela manhã, Esther ligou para Mariana e disse: Filha, o Senhor me acordou para orar por você esta noite. Deus me mostrou você cercada de tristeza, mas Ele também me mostrou uma luz brilhando dentro da sua sala. Ele disse: diga a ela que eu colhi cada lágrima e que seu ventre ainda será cheio de vida. Mariana desabou ao telefone. Aquela confirmação foi como um abraço divino. Ela não estava louca. Deus realmente a ouvia. E mais do que isso, Ele a havia cercado, mesmo no momento em que ela achou que estivesse completamente sozinha. O conflito espiritual que Mariana enfrentava não era apenas sobre a perda dos filhos. Era sobre o silêncio, sobre a ausência de sinais, sobre a guerra entre a fé e o medo, entre o que ela sabia da Bíblia e o que sentia na pele. Mas o choro da madrugada, ainda que parecesse fraco, foi a arma mais poderosa contra as trevas. Esse tipo de conflito é mais comum do que imaginamos. A Bíblia está repleta de histórias semelhantes. Elias, por exemplo, após vencer os profetas de Baal em uma das maiores demonstrações de poder divino, entra em depressão e pede para morrer. 1 Reis 19:4. Mesmo o profeta que viu fogo descer do céu teve sua madrugada escura. E o que Deus fez? Mandou um anjo cuidar dele, alimentá-lo, fortalecê-lo. Assim também é conosco. Deus não exige que sejamos fortes o tempo todo. Ele sabe quando estamos fracos. E Ele cuida de nós nesses momentos. Em 2 Coríntios 12:9, o Senhor declara: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que significa que enquanto você se sente incapaz, é justamente quando Deus está mais ativo. Mariana, semanas depois, engravidou novamente. E dessa vez foi diferente. A gravidez prosseguiu com tranquilidade. Os exames estavam perfeitos. E 9 meses depois, ela deu à luz uma menina saudável, a quem chamou de Noemi, que significa agradável, doce, aquela que traz alegria. Um nome que refletia o que Deus restaurou em sua alma. Hoje ela testemunha: eu pensei que Deus estivesse calado, mas entendi que Ele apenas estava chorando comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus que sonda os corações na escuridão da noite, Deus que recolhe cada lágrima como joia preciosa. Neste momento, nos colocamos diante de Ti com o coração aberto, rasgado, sincero. Não temos máscaras, não temos forças. Temos apenas o que somos, e isso agora é tudo o que Te entregamos. Pai, como é difícil caminhar na madrugada da alma. Como é difícil carregar no peito o silêncio, a dúvida, o peso do porquê. Mas mesmo assim, nós nos ajoelhamos. Mesmo assim, nós Te buscamos. Porque ainda que a nossa alma esteja ferida, o nosso espírito sabe, o Senhor está conosco. Aleluia! Tua palavra diz em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Senhor, sustenta-nos agora, nos momentos em que ninguém vê, quando as lágrimas rolam em silêncio, quando o mundo dorme e só o céu nos ouve, que tua presença nos envolva. Clamamos agora por todos os que choram na madrugada, por todas as Marias, Josés, Anas, Jacós deste tempo, por todos aqueles que oram com palavras e por aqueles que só conseguem suspirar. Vem, Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como diz em Romanos 8:26. Ora por nós quando não conseguimos orar. Deus de Elias, Deus de Ana, Deus de Davi, Deus de Paulo e Silas na prisão à meia-noite. Tu és o mesmo.
E nós cremos. Tu ouves o clamor da madrugada, tu vês o que ninguém vê, tu entendes o que nem conseguimos expressar. Por isso te pedimos, toca agora cada coração cansado. Renova as forças daquele que está prestes a desistir. Levanta aquele que caiu. Ressuscita a fé daquele que quase se perdeu. Tu és o Deus que transforma a noite em dia, o pranto em dança, o lamento em cântico de alegria. Senhor, visita agora cada lar, cada quarto escuro, cada hospital, cada cela, cada cama solitária. Onde houver um filho teu chorando, entra com poder. Declaramos agora, em nome de Jesus, que o véu do desespero está sendo rasgado. O espírito de opressão está caindo por terra, a angústia está sendo dissipada pela tua luz. Ó Deus, tu és refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1. Vem ser esse socorro agora. Oramos pela mulher que perdeu filhos e sonhos. Restitui. Pelo homem que não vê saída, mostra o caminho. Pela jovem que pensa em se cortar ou tirar a própria vida, envolve com teu amor agora. Pela criança que chora sozinha, envia teus anjos. Pela alma que pensa que não tem mais chance, revela que a tua misericórdia se renova a cada manhã. Lamentações 3:22-23. Tu és o Deus que não dorme, o Deus que vela por nós mesmos quando não conseguimos mais orar. O Deus que ouviu o clamor de Israel no Egito, que viu a aflição de Agar no deserto, que respondeu ao clamor de Jabés, que ouviu o suspiro de um ladrão na cruz. Se ouvistes todos esses, Senhor, ouve também o nosso clamor agora. Ó Deus, visita agora os que sofrem em silêncio, os que perderam tudo, os que foram traídos, abandonados, esquecidos. Visita os lares onde há violência, visita os relacionamentos, quebrados. Visita o enfermo que espera por um milagre. Porque sabemos, Pai, que o teu mover começa muitas vezes em silêncio, mas termina em glória. Sabemos que os céus se comovem com lágrimas sinceras. E por isso, nesta oração da madrugada, levantamos um clamor coletivo. Que o teu reino venha, que a tua vontade se manifeste, que os céus se abram sobre nós. Não oramos por mérito, Senhor, mas pela tua graça, pela tua fidelidade, pelo teu amor imensurável. E declaramos com fé que o tempo de resposta está chegando, que a madrugada será vencida, que a luz do teu rosto brilhará sobre nós, que a nossa alma, ainda cansada, cante como o salmista em Salmos 42:11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. A Ti entregamos tudo, as lágrimas, as feridas, os silêncios, os sonhos, as dores, e saímos desta oração com a certeza: o céu ouviu. E algo está acontecendo, mesmo que ainda não vejamos. Em nome de Jesus, teu Filho amado, que também chorou e foi ouvido com lágrimas nos olhos. Oramos e confiamos. Amém. Se essa oração encontrou você em plena madrugada, com o coração apertado e lágrimas nos olhos, eu quero te dizer com todo amor, você não está só. Pode parecer que ninguém entende o que você está passando, mas o céu entende. Deus sabe exatamente onde essa dor nasceu e, mais do que isso, Ele está vindo ao teu encontro agora. Quantas vezes você já ficou em silêncio para não preocupar ninguém? Quantas vezes engoliu o choro para ser forte por todos? Mas hoje, aqui, neste exato momento, Deus preparou esse encontro para lembrar que o seu choro não é invisível. E se essa oração te alcançou, não foi por acaso. Foi o próprio Espírito Santo que te trouxe até aqui. Eu quero te convidar agora a fazer algo que pode ser o primeiro passo da sua cura. Deixe um comentário com a palavra "Eu choro, mas confio". Isso não é apenas uma frase, é uma declaração espiritual. É o céu ouvindo da sua boca que mesmo com dor você ainda crê.
Mesmo chorando, você ainda espera. Mesmo cansado, você não desistiu. E se você sentir no coração, compartilhe também nos comentários o seu pedido de oração. Aqui é um lugar seguro, uma família espiritual. Nós vamos orar por você, com você, junto com você. E sabe por quê? Porque há poder na comunhão. Quando nos unimos, as trevas não resistem. Talvez você tenha sentido vontade de fechar os olhos e simplesmente desaparecer. Talvez você esteja vivendo como Mariana, lutando calado, com um grito preso na garganta. Mas Deus está tocando em você agora. E Ele está dizendo, você não precisa mais lutar sozinho. Você faz parte desta família. Você é importante. E existe um exército orando com você. Se esta oração tocou sua alma de alguma forma, eu te convido também a se inscrever neste canal. Mas não por vaidade ou números. Se inscreva para caminhar conosco, para receber orações como esta, que te lembram que você é amado por Deus, que o céu ainda se move, que milagres ainda acontecem. Clique no sininho, ative as notificações. Porque às vezes, no dia mais difícil, é exatamente uma oração assim que pode mudar tudo. Pode salvar uma vida, pode renovar uma fé. E mais uma coisa, compartilhe esta oração com alguém. Você não imagina quem pode estar chorando agora, em silêncio, quem pode estar pensando em desistir. Um simples "olha essa oração" pode ser a resposta que alguém está esperando há anos. E você pode ser canal de milagre na vida de alguém hoje. Agora, antes de irmos para o último momento juntos, escreva aí nos comentários: eu choro, mas confio. Que essa declaração ecoe nos céus como louvor, mesmo em meio à dor. Pai, estamos diante de Ti mais uma vez. E talvez essa seja a oração mais importante que fazemos hoje. Porque ela não nasce da religiosidade nem da repetição. Ela nasce da dor e da esperança juntas. Ela nasce do coração que ainda sangra, mas não deixou de crer. E nós te louvamos por isso, Senhor. Porque mesmo feridos, ainda estamos aqui. Mesmo cansados, ainda te buscamos. Obrigado, Deus, por nos lembrar que o choro da madrugada não é o fim, é o início. Que nossas lágrimas não significam derrota, mas um clamor que sobe como incenso ao teu trono. E se o céu se move com a nossa adoração, quanto mais com a nossa dor sincera. Senhor, agora nós te pedimos, sela tudo o que foi dito, sentido e derramado aqui. Que cada pessoa que chegou até o fim dessa oração sinta a tua presença como um abraço que envolve, que acolhe, que restaura. Que os corações oprimidos sejam libertos, que os corpos doentes sejam curados, que a fé que estava apagada seja reacendida como brasa viva. Derrama, Espírito Santo, o óleo da alegria em lugar da tristeza, como diz em Isaías 61:3. Entrega vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Restaura os sonhos, ressuscita os planos, abre portas onde só haviam muros. Traz de volta os filhos pródigos. Reconstrói os lares que o inimigo tentou destruir. Nós declaramos em fé, a madrugada está passando. A luz de Deus está surgindo. E o nome do Senhor será exaltado através dessa dor transformada em testemunho. O inimigo não venceu. A última palavra ainda é tua, Deus, e é de vitória. Agora, querido irmão, querida irmã, se essa oração tocou profundamente o seu coração, é hora de agir, de não deixar isso passar como mais um vídeo, de não tratar essa lágrima como algo comum. Deus falou com você hoje e você sabe disso. Então responda a Ele. Inscreva-se agora. Sim, agora. Não adie o que pode ser o início do seu recomeço. Junte-se a essa família de oração, de cura, de restauração. Aqui você nunca mais vai lutar sozinho. Cada vídeo, cada oração é uma arma espiritual a seu favor. Compartilhe esta oração com pelo menos 3 pessoas. Seja canal de milagre, seja resposta. Deixe nos comentários:
Eu vivi a madrugada, mas o céu me encontrou. E declare isso como profecia sobre sua vida. Que o Senhor te abençoe, que Ele te levante, que Ele transforme cada lágrima em testemunho. Porque hoje sim, hoje mesmo, o choro da madrugada tocou o coração de Deus. Em nome de Jesus. Amém.